Você acha que você não tem salvação? Você acha que você pecou tanto que Deus não vai te perdoar? Então, nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar o amor de Deus sobre você. Amém? Glória a Deus. E você pode ter certeza que quando eu falar e quando eu terminar, eu tenho certeza que você vai aceitar o Jesus na sua vida e você vai entender que você tem salvação. Amém? Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Tatiane. Nesse canal aqui, eu vou te trazer palavras, pregações, testemunhos, enfim, tudo sobre Deus. Amém? Ensinamentos que eu estou tendo na minha caminhada. Amém? Glória a Deus, aleluia. O tema de hoje é aceitar Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vou ler aqui uma passagem primeiro, que prova que Deus quer você, que Deus quer você, porque você acha que você pode ter cometido muitos erros, você pode ter cometido tantas coisas erradas e que Deus não vai te perdoar. Irmão, irmã, você pode ter certeza que Deus te perdoa. Amém? Se você vier com o coração rendido, com o coração aquebrantado, Ele vai te perdoar. Pode ter certeza. Amém? A palavra que eu quero ministrar para você, que uma das palavras, que no decorrer eu vou te falando outras palavras também, provando para você que na Bíblia o Senhor quer te salvar. O Senhor quer você. Amém? Em João 1,12 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O que Deus está revelando aqui sobre ele? O que ele quer? Ele é um pai. Ele é o nosso Pai Celestial. Ele é um pai que quer cuidar de você. Ele é um pai que quer estar sempre perto de você. Amém? Ele é um pai presente. Ele é um pai vivo. Amém? Ele quer estar sempre do seu lado. Glória a Deus, aleluia. É isso que ele está provando aqui, ele está revelando isso para você. Amém? E o que ele revela sobre mim, sobre você? O que ele quer de nós? O que ele revela? Ele revela que eu e você tem o direito de ser filho dele. Porque o Senhor, ele nos adotou. Porque ele nos adotou. Nós somos herdeiros do Senhor. Aleluia. Porque quando nós nos convertemos, ele nos adota como filho dele. Nos dá direito de ser filhos dele. Porque nós somos a criatura dele. Nós somos criaturas dele. Somos a obra dele. E ele não aceita nos perder. Então é por isso que ele levanta pessoas para convencer que você precisa da salvação. Porque ele não quer te ver largado no mundo. Ele não quer te ver destruído. Assim como eu, antes de me converter, eu vivi 48 anos da minha vida sem Jesus de verdade. Porque eu ia na igreja católica, que eu era católica. Eu ia na igreja católica. Mas o problema é que eu não sentia o que realmente eu tinha que sentir. Onde eu sentia um vazio e eu buscava lá, porque eu achava que era lá. Eu buscava aqui. Era ir à igreja que eu sentia, era que não, mas não é lá. Né? Porque, na verdade, a gente acha que ir à igreja vai resolver os nossos problemas. E nem sempre vai resolver os nossos problemas. O problema é você ir no lugar certo. Amém? Esse que é o problema. Porque, inclusive, nem na igreja eu fui convertida. Eu fui convertida através de uma pessoa na internet. Entendeu? Que me comoveu. Que
falou para mim: aceita Jesus. Ele estava falando para mim, porque eu estava passando por uma situação muito difícil. Eu praticamente estava destruindo a minha casa eu e minha casa física. Por quê? Porque eu estava com muitas coisas, com depressão, que essa depressão envolvia vários problemas, entendeu? E que, na verdade, essa depressão já vinha desde criança, mas nunca ninguém percebeu e nem mesmo eu. Porque eu sempre fui uma pessoa que não gosto de doença, não gosto de ficar indo no médico, principalmente não gosto de ir no médico. E eu nunca, depois de adolescente, adulta e tal, nunca eu falei que eu era doente. Mas eu sempre senti um vazio em mim. E esse vazio o inimigo usava muito para trazer outras coisas. Qualquer coisa que alguém fazia, eu sempre fui muito sensível. Qualquer coisa que alguém falava, eu já ficava triste, chateada. Mas aí depois, isso ficava corroendo em mim. Então, por isso que muitas das vezes foi isso que foi acontecendo. E aí eu me casei, aí eu tive filhos e eu queria dar uma vida melhor para os meus filhos e eu não conseguia. Aí vem os arrependimentos de várias coisas que eu não fiz quando eu era adolescente, antes de eu me casar. Então, isso foi gerando muita coisa e foi culpa e tudo mais. Então, isso foi me destruindo. Amém? E foi aí que, 2023, eu comecei a buscar, porque na verdade eu sempre buscava o Senhor através dos louvores, eu sempre amei os louvores, sabe? Na verdade o Senhor já vinha me resgatando, só que eu não totalmente, porque eu sempre estava indo lá na igreja católica, eu achava que era lá, mas não era, né? Então o que acontece? Eu sempre me intitulava crente, eu falava, eu sou crente, por quê? Porque eu sou crente, porque eu creio em Deus, eu falava isso, né? Mas não é verdade isso, né? Muitas vezes a gente não conhece a verdade. E quando a gente conhece a Jesus, a gente conhece a verdade. E o que Deus quer? Que depois que Ele falar tudo isso para você, que Ele é um pai, que Ele cuida de você, que Ele tá sempre perto de você, e que o seu direito de filha, de filho, tá estabelecido no reino dos céus. Amém? Que é o direito, não só no reino dos céus, como aqui também na terra. Porque é isso que Ele quer pra gente. Ele quer que a gente esteja aqui na terra como filho dele também. Porque assim a gente está sendo protegido por Ele. Porque a gente tem a mão protetora dele. Amém? Glória a Deus. E o que Ele quer que a gente faça? Depois dele ter falado tudo isso pra você. Ele quer que você receba Jesus. Ele quer que você crê no seu nome. Amém? Em nome de Jesus. Ele quer que você receba Jesus. Receba Jesus de todo o seu coração, que você se renda a Jesus totalmente. Amém? E é por isso que eu falo, irmão, que você, irmã, que você tem que aceitar Jesus. Você tem que parar de ser resistente. Ser resistente à dor. Você tem que parar de ficar se doendo. Não faz isso, irmão. Você só tá se matando. Porque o inimigo veio pra cá, o inimigo só traz isso. Ele só mata, destrói, mata os sonhos, destrói você, destrói a sua família, destrói a sua casa. Amém? E ele quer matar, ele quer matar tudo na sua vida. Ele é mentiroso, ele fica falando coisas erradas pra você. Assim como ele falava pra mim também. Entendeu? E eu tava destruindo a minha casa, que sou eu, que é a casa que o Deus me deu, que sou eu. Então eu tenho que tomar conta de mim no sentido das coisas que a gente fala. Porque como diz a palavra, a nossa língua a língua sai palavras de vida e de morte. Amém? Então, o que você falar
É o que vai acontecer com você. Se você falar palavras de vida, Senhor, obrigada por o dia de hoje. Senhor, obrigada por essa casa. Obrigada pela vida, obrigada pelo trabalho. Meu Deus, graças a Deus, eu tô indo trabalhar, o Senhor tá me dando a vida para eu ir trabalhar. Glória a Deus. Aleluia. É isso. Entendeu? E não ficar aí reclamando, murmurando. Isso não vai resolver em nada. Amém? Portanto, irmão, irmã, faça o que eu tô falando para você. Aceite Jesus agora na sua vida. Não perca mais tempo, porque olha só, eu levei 48 anos para entender e para saber que eu tinha que aceitar Jesus, porque eu sempre amei Jesus. Mas como que eu ia estar face a face com Jesus se eu não era convertida? Se eu não estava lá com Ele? Entendeu? Porque eu sempre amei Jesus, eu sempre amei Deus de todo o meu coração. Mas só que como que eu ia fazer isso? Fala pra mim, meu irmão. Fala pra mim. Nós temos que aceitar Jesus na nossa vida, porque você é templo do Senhor, nós somos templo do Senhor, eu e você. Amém? Nós somos o templo do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. É aqui dentro de nós que temos que estar tudo resolvido, tem que estar tudo certo para que Deus possa agir na nossa vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu espero que essa palavra aqui ela tenha sido muito esclarecedora para você e que você venha, depois de assistir esse vídeo, você venha aceitar Jesus. Porque ele é só isso. Ele é amor, ele é um pai. Ele quer ser seu pai, o seu pai celestial. Porque como diz lá a oração do Pai Nosso, que Jesus Cristo nos ensinou, e muita gente só sabe ficar repetindo ela, né? Jesus Cristo, ela ensinou uma oração modelo, mas não é uma oração para você ficar repetindo ela. Essa oração, ela assim, Pai Nosso. Então, ou seja, Deus, ele quer que a gente chame ele de Pai, e não só de Deus. Só de Deus, não. Ele quer que nós tenhamos uma conexão com ele, entendeu? Foi por esse motivo que Jesus Cristo morreu na cruz por nós. E em Romanos 10:9 está escrito assim, ó: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Glória a Deus, aleluia. E olha só que está escrito aqui também, ó, em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus, aleluia, por essa palavra. Amém. Quero fazer uma oração aqui para você, para que você venha a ser salvo. Se você aceita Jesus na sua vida. Amém? Senhor, eu oro, Senhor, para que essa pessoa, esse irmão, essa irmã que vai ver esse vídeo, que ele seja salvo, que ele aceite o Senhor Jesus, que o Senhor entre, que essas palavras entrem no coração dessa pessoa, meu Pai. Que ela venha a se constranger com seu amor, com o amor tão grande que o Senhor tem por nós. E que ela venha aceitar o Senhor. Oh, meu Deus, oh, meu Pai amado, que o Senhor venha, Senhor, que o Senhor alcance essas pessoas, Senhor, porque elas precisam serem salvas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Jesus, Jesus, invoque Jesus aonde você estiver. Jesus, 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 venha salvar essas pessoas, Senhor. Venha salvar, Senhor, essas pessoas. Alcance essas pessoas, meu Pai, para que elas venham aceitar a Ti, que elas venham ver, conhecer a verdade, a vida realmente que devemos ter. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia e aleluia. Que a paz esteja com você, que o seu dia seja maravilhoso, a sua vida seja de paz, de prosperidade,
Que você venha a aceitar Jesus, irmão. Você que não tá, você ainda não é convertido. Que a paz esteja com você. Que Deus ilumine o seu caminho. E que venha trazer clareza no seu coração. Amém? Se você puder, se inscrever no canal, compartilhar e curtir, para que o YouTube recomende para mais pessoas. Eu agradeço e até o próximo vídeo. E que a paz esteja com você.